15 anos. Comecei a minha carreira, estudei na Nova, jornalismo, tive a oportunidade de fazer Erasmus em Espanha, em Madrid, e comecei a trabalhar, estagiei na TSF e comecei a trabalhar no Diário I, quando o I foi fundado. Depois passei pelo Dinheiro Vivo e há 3 anos estou no Eco, onde sou editora de empresas, acompanho sobretudo a área de startups, inovação, empreendedorismo, que é uma área super entusiasta e muito inspiradora para mim. Desde há um ano estou a coordenar a revista Pessoas, que é uma revista ligada à liderança e às questões de gestão de pessoas e de talento. E é uma revista em papel, é o segundo produto em papel que o Eco tem, além do site, que é um site de economia, como saberão. E em relação às Chicas Poderosas, é uma associação a que eu estou ligada, é uma associação ligada à promoção da igualdade de género, sobretudo na área do jornalismo. E temos algumas iniciativas em Portugal, estamos em 16 países do mundo, sobretudo na América Latina, e eu sou embaixadora da associação em Portugal e, portanto, organizamos eventos, capacitações. Basicamente o que nós fazemos é tornar a ideia de que todos podemos ser líderes possível, não é? Porque às vezes é só uma questão da nossa cabeça e de nos consciencializarmos de que somos capazes, porque os outros muitas vezes acreditam mais do que nós de que somos capazes de fazer determinadas coisas. É verdade, e é tão fácil nós pormos em baixo e não termos confiança em nós próprios, não é? Então, olha, para Chicas Poderosas, um grande Olha, queres fazer a apresentação dos nossos 2 convidados ou queres que eu posso passar então the baton? E eu vou ficar a ouvir, que eu estou super entusiasmada por ouvir o Pedro Almeida e o Pedro Câncio Reis, e então vou-me pôr aqui, vou tomar o passo atrás, está bom? Obrigada. Divirtam-se. Até já, obrigada. Então, nós esta manhã, neste último painel, vamos falar sobre o caminho para o máximo desempenho e para ultrapassarmos dificuldades. E temos 2 convidados de peso, 2 Pedros, aqui comigo na sala, connosco. O Pedro Câncio Reis, que é campeão nacional e campeão europeu de vela adaptada, e o Pedro Almeida, que é psicólogo internacional do desporto e performance. Olá, Pedros. Bem-vindos. Olá, Mariana. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. E eu começava por desafiar já o Pedro Câncio Reis a contar-nos um bocadinho do seu percurso e de como é que faz sentido falar deste percurso desportivo, não é? E de alta performance e de alto rendimento, num contexto como este, numa conferência muito ligada às vendas, não é? E à alta performance, mas noutro campo. Exatamente. Então eu ia pedir à Helga se podia passar um vídeo, se pudesse, para eu depois arrancar com a apresentação. Absolutamente. Obrigado, Pedro. Obrigada. Vou agora partilhar. Ok, obrigado, Helga. Então, olá a todos. Passou bem, Pedro? Acho que sim, acho que toda a gente, acho que conseguiram todos ver, pelo menos eu da minha parte consegui ver, portanto é ótimo. Obrigada. Ótimo. Portanto, eu quis começar com este vídeo porque mostra um bocado um resumo daquilo que eu sou e daquilo que eu gosto de fazer. Pronto, eu apresentando-me, o meu nome é Pedro Câncio Reis, tenho uma deficiência motora que é artroglicose múltipla congénita. Basicamente sou aquela pessoa que tem sempre um lugar garantido à porta. Quando vocês querem ir para um filme e a sala está quase escutada, sou aquela pessoa que vai-vos roubar o lugar porque eu passo à frente na fila.
E sou aquela pessoa que aproveita os impostos todos e aquelas regalias, portanto, segundo a sociedade e a visão que eles têm de mim, pá, sou um coitadinho, não é? E é isso que as pessoas olham e se eu me conformar com isso, era o coitadinho da sociedade. Mas agora, antes de eu começar a apresentar o desafio que eu faço para vocês também irem pensando, eu durante a minha vida toda tive que pensar se era o coitadinho e se era aquela pessoa que me deixava encostar e que as pessoas tinham pena, ou se queria ser diferente e se queria ser igual aos outros e provar que aqui não há coitadinhos e que todos nós temos o nosso valor. E, portanto, eu, para vos mostrar então a minha vida, vou-vos começar então por falar daquilo que eu sou e de onde é que eu vim e onde é que eu estou hoje. Eu tenho 27 anos, desde pequeno tenho uma história engraçada que achava que eu tinha uma paralisia cerebral quando eu nasci, porque eu nasci todo torto e parecia que não reagia, mas o que é certo é que começaram a fazer fisioterapia e começaram a reparar que eu em determinados momentos, quando não gostava das pessoas ou quando não gostava da situação, virava a cara. E isso diz muito daquilo que eu sou hoje. Ao longo da minha vida sempre tive que deparar com problemas, porque tenho limitação nos braços e nas pernas, e portanto, se eu queria fazer alguma coisa, tinha que ser com o dobro do esforço. E portanto, na escola, todos os miúdos começavam a gatinhar, eu nunca gatinhei, eu andava a saltar com o rabo no chão para conseguir, e depois comecei a andar de pé. Os miúdos todos jogavam a bola e eu era o primeiro a oferecer-me para ir para a baliza. Eu disse, ok, então eu também vou para a baliza, não há problema, é de me desenrascar, com muita bola na cara, com muita bola em toda a parte do corpo, mas queria sentir-me integrado, queria fazer o mesmo que os outros. Eu quando era miúdo eu tinha dificuldades em vestir-me sozinho, pelas minhas limitações, e agora esta parte vocês vão achar que a minha família é horrível. Mas basicamente eu saía do banho, vestia uma cuecas ou boxers ou o que fosse e fechava uma porta do quarto lá com a roupa e depois dizia assim, agora veste. Vocês não têm noção da quantidade de esforço, da quantidade de berros, da quantidade de frustração que eu tive e de mandar nomes já em pequeno para a família toda porque não era normal deixarem-me ali, entre aspas, a sofrer naquela angústia. Mas o que é certo é que me obrigaram desde pequena a ter que arranjar forma de me fazer melhor, de conseguir lá chegar e de arranjar ferramentas para o fazer. E portanto, para mim foi ótimo. Hoje em dia visto-me sozinho, tomo banho sozinho, faço tudo sozinho, portanto, não podia ser melhor. Eu também posso dizer que na minha vida sempre tive muita frustração e muita coisa má. Horrível, ir para a escola e ser gozado pelos outros, como é normal, os miúdos hoje em dia gozam com qualquer pessoa que seja diferente, quer seja de cor, quer seja uma pessoa com deficiência. Estas pessoas hoje em dia infelizmente vão ser gozadas. E passei por períodos maus, períodos de coisa, mas uma coisa boa é que tive amigos, tive família que hoje em dia posso dizer que foram importantíssimos. E eu quero tocar neste ponto porque fazendo um bocado andando um pouquinho para trás, o meu pai sempre foi vendedor a vida toda, ok? E coitado, ele é um coitadinho, se ele não vê, se por causa do Covid ele não vende, por causa ele vende coisas de marisco, portanto se é inverno ele não vai vender e portanto ele está sempre sujeito a coisas más, coitado. E eu queria fazer um bocado essa ponte também de, pronto, eu sou um coitadinho, vocês vendedores também são uns coitadinhos, porque são sempre sujeitos a mil e uma coisas. Mas sentia que a importância da família e a importância dos amigos é importante para dar aquela força para andar para a frente, não é? Depois, dado momento, eu enfiei-me no futebol, enfiei-me na natação e eu sempre fui aquela pessoa que quis sempre ser melhor que o outro. Eu mesmo, quando estava no meio dos meus primos ou no meio dos meus amigos, eu tinha que ser melhor que o outro. Eu não conseguia conformar e ainda hoje custa-me conformar, não consegui ser melhor que a outra pessoa. E então eu acabei por experimentar vários desportos e depois chegou um momento da minha vida, cheguei aos 17 anos, em que disseram-me no futebol, dada a tua deficiência, tu não podes avançar para uma equipa de competição, e na natação, nadei basicamente a minha vida toda e cansei-me, não queria mais aquilo, estava um bocado já saturado. E depois lembrei-me da vela, porque a minha família sempre esteve ligada muito ao desporto e muito à vela. E o meu avô, desde que eu sou pequeno, eu tenho muitos primos e comprou material de windsurf e foi dar aulas de windsurf na barragem de Castelo Bode para nós todos. E os meus primos agarravam na vela e lá iam eles logo à primeira e andavam naquilo e era a coisa mais fácil do mundo. Aquilo
como barrar manteiga no pão. E eu tentava, caía, não conseguia levantar a vela, e isto foi durante 4 anos a tentar fazer o windsurf. E até hoje digo que é um dos desafios que eu tive na minha vida que me deu mais gozo, foi ao final de 4 anos ter conseguido pegar numa prancha de windsurf e fazer o windsurf. Para mim foi um dos pontos que marcou, porque dada a minha infância e dado tudo mais, também era uma pessoa que tinha pouca autoestima, e começou-me a dar ali um alento, não é? Ou seja, de que afinal eu consigo ser igual aos outros, afinal eu consigo também fazer. E então lembrei-me, por que não tentar a vela? Experimentei a vela, e no meu primeiro ano a fazer vela adaptada fui campeão europeu, campeão nacional. E aquilo foi como se fosse aquele combustível, ou seja, aquela faísca que era preciso ali para eu me provar a mim mesmo que não preciso da aprovação dos outros, não é? Porque eu, afinal, olhando para mim mesmo, eu sou mais do que capaz, e afinal também tenho qualidades, e afinal também estou lá, não é? E a partir daí foi não queria dizer ganância, mas foi uma busca por tentar ser melhor, por conseguir fazer melhor. E caramba, e hoje em dia tipo, olho para trás e estou mais do que satisfeito, não é? Sou uma pessoa que não consegue também parar, e depois eu acabei por me licenciar em gestão de empresas turísticas, e andei à procura de emprego. Só que eu queria eventos, e era eventos que eu andava à procura, só que cada vez que ia uma entrevista eu olhava sempre do outro lado e ele tem uma deficiência, e chegaram-me a dizer, em mais do que uma entrevista, a dizer, ele tem uma pessoa, ele é deficiente, não é justo, estás aqui com em relação aos outros. E eu, ok, aquilo dói à primeira, dói à segunda, mas depois eu começo a olhar, tipo, mas bolas, tipo, ok, só porque aquelas pessoas não acham que eu sou capaz ou não tenho valor para aquele trabalho por ser deficiente, não quer dizer que eu não tenha. Então, como é que eu posso, tipo, mostrar que sou diferente, e como é que posso mostrar que sou melhor do que isso? Então comecei a enfiar-me em voluntariado, comecei a tentar criar coisas minhas, a tentar provar que, além do desporto, eu também consigo ser uma pessoa proativa. E bati muito com o nariz na porta, e até que recentemente apareceu o José Soares, que é uma pessoa que tem o Football for All, e convidaram-me para tirar uma pequena formação, e onde hoje em dia estou a criar uma associação que promove a inclusão das pessoas com deficiência no mundo do desporto, principalmente no futebol. E como isso é uma das pequenas coisas que hoje em dia foi desafiante para mim, não é? E como tenho que dar valor àquilo tudo que tem acontecido. E agora, fazendo um bocado a ponto também para os vendedores, basicamente é aquilo que eu tinha dito, até que ponto é que nós somos uns coitados, ou até que ponto é que todos os fatores que aparecem à frente nos levam para baixo, não é? Porque nós temos que saber agarrar nas ferramentas que temos, e temos que ser diferentes e provar que a nós próprios, principalmente, que somos capazes de lá chegar. Basicamente é isto. Obrigado. Pedro não consegue estar parado, não é? Tem esse problema. Pedro Almeida, passa esta história contada pelo Pedro Cancil Reis. O que é que poderia destacar e comentar para começarmos a nossa conversa também de debate sobre estes temas? Bom dia a todos, mais uma vez. É muito interessante o Pedro, no seu registro de storytelling, eu acho que nos partilhou aqui uma história lindíssima, que é a sua própria história, e que toca, na minha opinião, em vários fatores, mas vou destacar para já, um ou dois, mas um ou dois tópicos que para mim são absolutamente fundamentais neste mundo de alta performance, de alto desempenho. Eu acompanho há muitos anos atletas, treinadores e performers de outras áreas, onde particularmente áreas de performance onde a atividade motora é relevante, mas também noutras áreas, enfim, vai desde bailarinos, atores, músicos, até pessoas que têm desempenhos onde, digamos, a sua atividade é avaliada por outros, mesmo que não seja verdadeiramente motora, e que é avaliada por outros de forma regular. Eu nestes contextos há uma coisa que tem marcado nas histórias, eu levo 30 anos de carreira, e posso-vos dizer que nas histórias de sucesso, isto que eu vou dizer é uma constante, que é as pessoas que num determinado momento da vida, da sua carreira, ou logo no início, ou noutros momentos mais à frente, encontram o combustível certo para se levantarem da cama todos os dias e começarem a caminhar.
E no fundo estamos a falar de um propósito, estamos a falar daquilo que é o aspecto para mim mais basilar da vida de qualquer um de nós, que é nós termos algo que faça sentido, que dê significado, à qual a gente atribui um significado forte e que dê sentido àquilo que a gente está a fazer na vida num determinado momento. É a diferença entre, por exemplo, é aquilo que explica às vezes mudanças súbitas na vida das pessoas. Há pouco tempo falava com a Helga e ela própria tem uma história dela, sobre a sua própria carreira e vida. E eu estava a dizer, e eu vejo isso em muitos atletas. Tenho atletas que, de um momento para o outro, por exemplo, decidem fechar a carreira, ou, por exemplo, ou treinadores que decidem mudar o sentido da carreira. E isto são aspectos que têm a ver com uma dimensão que eu costumo chamar o combustível. Não é por acaso que o Pedro, de forma quase que automática, falou do combustível. O combustível para mim é aquilo que, numa analogia com o carro, é aquilo que nos faz andar. Eu posso ter objetivos espetaculares, os objetivos eu costumo chamar que é o GPS, porque dá-nos um destino e um caminho para lá chegar, mas se eu não tiver combustível no carro, eu bem que posso estar a realizar objetivos atrás de objetivos, mas depois aquilo não me faz sentido. Perdão. Vai chegar a uma altura que não tem significado, é acumular digamos, de sucessos, mas que podem não fazer sentido em si para algo mais fundamental na minha pessoa. E eu acho que o Pedro, aquilo que nos falou, das várias coisas que falou, eu poderei comentar outras mais à frente, mas acho que esta de sentir-se integrado, mostrar que consegue ser e fazer a mesma coisa com os outros, vencer adversidades, eu diria mostrar a si próprio que consegue, eu acho que é um fator que atravessou o discurso do Pedro ao longo destes minutos que ele teve a falar e que eu acho que é claro o propósito do Pedro. E eu julgo que isto é algo que, quando nós temos claro para nós próprios, as decisões complicadas são mais fáceis de tomar. E nós sabemos que às vezes decisões no curto prazo, mais difíceis, com grandes custos, nós conseguimos tomá-las se percebemos um benefício de médio e longo prazo. Só que isso tem que estar alicerçado num propósito muito forte. E eu vejo isso muito a acontecer com as pessoas que eu acompanho. Ou seja, quando as pessoas têm um propósito claro, ou seja, quando o combustível que está dentro das suas máquinas é claro e existe, ou seja, tem algo ao qual eu atribuo sentido, significado, as coisas acontecem. Eu julgo que no caso do Pedro, esse é um dos tópicos mais fortes que está aqui, a par depois de, evidentemente, ter o seu GPS a funcionar. Portanto, tem objetivos muito claros que foi marcando, com caminhos que foi adaptando, mas, portanto, eu acho que a dimensão do propósito, ao qual eu chamo combustível, e dos objetivos, ao qual eu chamo o GPS, que cada um de nós tem na nossa máquina, no nosso carro, vamos chamar-lhe assim, eu acho que é um aspecto, são dois aspectos que estão muito fortes no storytelling do Pedro. Haverá mais coisas, mas poderei comentar mais à frente. Boa, perfeito. Então, eu reparei que no vídeo do Pedro Câncio Reis ele dizia que o esforço compensa sempre, e depois na história que contou disse: eu sempre quis sempre ser melhor que o outro. Como é que, não nos falou muito desta experiência de vela, como é que a vela surge e como é que a vela surge como este grande propósito, porque não é só fazer vela, não é? É fazer vela e ser campeão europeu. Portanto, é muito diferente uma coisa e outra. Como disse, a vela surgiu um bocado numa indecisão, ou seja, eu queria fazer um desporto e o que é que eu vou fazer agora? Ou seja, não quero fazer natação, estou farto, futebol não posso, e então pensei, ok, eu quero agarrar um desporto em que eu possa competir, em que possa, entre aspas, ser justo a uma coisa que eu possa realmente agarrar e, se eu gostar, tipo, continuar. E foi aí que encontrei a vela adaptada. Basicamente foi assim que surgiu a vela, não é? No meu primeiro ano de vela, basicamente eu fiquei tão apaixonado por aquilo que eu até repeti o 12º ano por causa disso, porque basicamente dedicava, ou seja, saía das aulas e eu ia para o Clube Naval de Cascais treinar e enfiar-me num barco, ou então arranjava forma de poder ir treinar ou fazer alguma coisa, e aquilo era a minha motivação naquele ano. E o que é certo é que, de repente, quando ninguém esperava, ou seja, uma pessoa que tem um ano de vela, nunca tinha pegado num barco, chega a um campeonato da Europa, que foi antes do campeonato nacional, e ganha o campeonato da Europa e Itália, chega a um campeonato nacional e ganha um campeonato nacional, quando durante a época toda não tinha ganho nada, tinha ficado sempre segundos, terceiros, era o que eu máximo tinha conseguido, e
E foi fantástico, ou seja, foi o acreditar que consigo, ou seja, essencialmente também foi não é só o treinar e não foi só o esforçar-me e dedicar o meu tempo vago para aquilo, mas também o saber que, ok, eu vou ser capaz, eu sei que sou capaz de o fazer e tenho capacidades para isso, ou seja, acreditar em mim mesmo, para mim foi também o grande foco desse ano. Claro que ao longo dos anos também apanhei muitas frustrações, porque tive maus treinos, tive treinos em que chateei com o meu treinador, tive semanas ou meses sem pôr os pés no treino porque já estava farto do meu treinador e das pessoas que lá estão. Chegar a um campeonato, achar que estou super bem preparado, a um campeonato do mundo, e de repente ter um relacionamento com uma rapariga ou uma coisa que correu mal menos antes e que vou com a cabeça completamente toda feita em água, e de repente o resultado que poderia ser um pódio acaba por ser quase um top 20. E ou seja, isso é tudo questões, não é? Nem tudo foi fantástico. Eu costumo dizer que no meu percurso, talvez de desporto, 65% ou 70% foi de frustração, e foi de angústia, e foi de cansaço, e de estou farto disto tudo, não é? Pedro Almeida, na sua experiência com estes atletas e com outras pessoas que fazem da performance o seu foco, não é? Quais é que são os fatores que levam a esta constante superação e a também esta resiliência face às dificuldades e aos fracassos, não é? Era disto que o Pedro Reis também estava a falar neste momento. Eu julgo que o aspecto mais relevante é a capacidade de termos, dos atletas, dos performers em geral, terem disciplina de pensamento. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer, eu em cada momento perceber o que é importante, mas dentro do que é importante, o que é que eu controlo. E quando eu consigo, digamos, centrar o meu pensamento dentro daquilo que é importante, naquilo que eu controlo, portanto é uma pequena sobreposição muitas das vezes, são pequenos aspectos, e que normalmente quando nós estamos numa tarefa, qualquer ela que seja, são os aspectos relevantes da tarefa que eu controlo, não muito mais, não o que os outros vão pensar, não a avaliação dos outros, não o resultado, não, no caso do exemplo do Pedro, os aspectos pessoais que me estão a perturbar num determinado momento, mas se eu me conseguir isolar, e isto pode-se treinar, a ter o meu foco atencional só naquilo que é relevante e que é importante em cada momento, eu claramente vou criando um processo de disciplina de pensamento, que leva a um processo de autorregulação permanente. Isto implica que eu saiba falar comigo próprio, portanto uma espécie de monólogo interior ou discurso interno, em que é muito importante sabê-lo fazer bem feito, falar comigo próprio de forma positiva e de forma autorregulada, queria dizer, atravessam pensamentos. Estou, por exemplo, num ato qualquer, vou imaginar uma situação de fecho de venda, que na concretização, por exemplo, um dos meus futebolistas avançados queria marcar o golo e de repente falho e fica a pensar no falhanço que tive e fica aquilo na cabeça e já estou noutra jogada e entretanto estou desfocado porque já não é relevante a jogada anterior, já é só relevante aquele sítio onde eu estou agora. E portanto eu estar focado naquilo que eu controlo dentro daquilo que é importante é absolutamente decisivo, porque isto depois cria uma cultura de disciplina. Eu chego a uma altura que já faço isto de forma automática, quando começo a treinar isto, faço isto de forma automática e a partir daí as coisas acontecem. É evidente que depois temos dimensões emocionais que nos podem ser muito fortes e que nos podem atravessar, muitas vezes questões mais de fadiga, provocada por overload de trabalho ou outras coisas, ou situações complicadas do ponto de vista pessoal, mas que se aprende a bloquear em momentos isolados de tempo, porque a performance, muitas das vezes, depende das áreas, não é? Mas a performance que conta, aquela que é avaliada, às vezes é um curto período de tempo. Eu, no meu caso, vai desde períodos de 10 segundos, tenho atletas que a performance são 10 segundos, até performance, por exemplo, de 4 horas e meia, 5 horas. Tudo vai variando daquilo que estamos a falar em termos de performance. Mas a performance é um momento que, se eu me habituo a me autorregular e só pensar naquilo que eu controlo, dentro do que é importante, naquele espaço temporal onde há performance, eu aumento muito e supero muito constantemente. E isto é um bocadinho a linguagem de uma área mais conceptual que se chama o good to great, portanto a ideia de nós estarmos sempre a melhorar, não estarmos necessariamente mal, mas a ideia de melhorarmos tem muito a ver com isto. Evidentemente também passarmos de pior para bom, não é? Mas a ideia, sobretudo, é esta ideia, é foco naquilo que nós controlamos, porque por um lado isto traz-nos, do ponto de vista cognitivo, a energia vai toda para o sítio que é necessária, mas por outro lado, e deixo aqui ponto para outra pergunta mais à frente, que é, isto ajuda-nos a regular as emoções,
porque quando eu estou focado no que eu controlo, eu aumento a minha percepção de controlo. E o que faz com que nós não tenhamos controle emocional é a ausência de percepção de controle. Eu digo percepção de controle, percepção, sublinho, porque está aqui tudo. Eu queria só perguntar uma coisa em relação àquilo que disse, que é, há pessoas que são mais naturalmente estes good to great ou isto aprende-se sempre? Ou seja, há pessoas que são originalmente e naturalmente mais resilientes neste sentido de se focarem no próximo objetivo e no objetivo que têm e não no fracasso imediato, não é? Ou isto aprende-se sempre? E depois gostava que o Pedro Câncio Reis também falasse um bocadinho da sua ótica de experiência e se isto no seu caso foi sempre natural, ou seja, se estes fracassos e se estas dificuldades até funcionaram como um trigger para o próximo passo, porque às vezes é isso que acontece, não é? Eu diria que, respondendo já e deixando espaço para o Pedro, obviamente há pessoas muito talentosas em várias áreas e este também é um skill onde as pessoas podem ser talentosas. E de facto acontece por vezes as pessoas terem este talento de forma bastante natural e não necessitarem de muito para otimizarem. Mas mesmo assim, há sempre momentos na vida onde nós precisamos de mais um bocadinho, um pequeno, como se chama dizer na gíria, um danoninho, mais pequenininho ainda, aquele iogurte mini, não é? Acho que fiz publicidade agora, sem pôr aqui o pub, mas portanto a ideia de nós conseguirmos acrescentar algo mais a alguém, e esse algo mais, para quem está no mundo do desporto, é o que dá as medalhas. Isso é o que traz o plus da excelência, constantemente. E a questão é que nós podemos dizer assim, então, mas eu já lá estou. Não, tu lá estás hoje. Uhum. Amanhã podes não estar. E esta é a questão do mundo do desporto, é sempre isto. Uhum. Pedro Reis. Eu, pela experiência que eu tenho, assim, eu também, foi o que eu disse também logo no início, eu tive a sorte, ou tenho a sorte também de ter uma família que desde que eu sou pequeno que me foi dando condições e foi-me criando condições, não é? De eu próprio ter que me superar a mim, de apanhar logo com frustrações e de ter que arranjar ferramentas para o fazer, não é? E pela experiência que eu tenho, mesmo lidando com outros atletas e tudo mais, sei que acredito que possa ser um bocado também do nosso feitio e da nossa maneira de estar e de pensar e de queremos mais e de não nos encostarmos, não é? Mas isso também, sinceramente, no meu ponto de vista e para mim, quem me ajudou muito nisso foi os meus amigos e famílias, não é? Que é também sentir que temos alguém que acredita em nós. Porque, ou seja, mesmo que nós apanhamos com o muro à frente, batemos no muro e se nós caímos e eu olhar para mim, tipo, pronto, bati aqui ao meu fundo, se eu não tiver ninguém que diga pá, mas olha, tens ali uma porta ao lado e se calhar é por ali que podes ir, se calhar eu vou bater na parede e vou lá ficar, não é? E portanto, é que eu considero-me um sortudo nesse aspecto, não é? Porque sempre tive pessoas que me apoiaram, mas sei que olhando para outras pessoas, olho para colegas meus do desporto da vela que idealizam um resultado, não conseguem e aquilo é a pior coisa para a vida deles. Já cheguei a ver atletas a desistir e a nunca mais os ver a competir porque achavam na cabeça deles que eles eram capazes de fazer um X resultado e não tiveram ninguém que os dissesse não, mas tu vais lá chegar, tipo, foi apenas um percalço aqui no meio, tipo, vamos trabalhar mais e vamos lá chegar, não é? Uhum. Posso só acrescentar uma coisa, Mariana? Claro. E tem a ver, e desculpem estar a contar um bocado da minha história, mas eu ao longo da minha carreira até agora, faço 30 anos de carreira exatamente este mês, agora mês que vem, eu sou psicólogo do desporto. Se psicologia ser psicólogo já é uma profissão complexa para ser afirmada do ponto de vista público, ser psicólogo no mundo do desporto é muito complicado. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar, eu era estudante e bati à porta do Benfica, que não é muito longe do sítio onde eu moro, para ir aplicar uns questionários e tal, e depois apresentei um projeto e fui por lá ficando, e quando dei conta, já estava há não sei quantos anos e fiz um percurso de 25 anos no Benfica, onde comecei sozinho e saí em outubro do ano passado, deixando um departamento de 8 psicólogos a full-time a trabalhar no mundo do desporto. A questão que eu vos quero contar é que durante muitos anos, mas mesmo muitos anos, eu levei com a rejeição e a relutância de todos ao meu produto, vamos chamar-lhe assim. Portanto, eu estava a vender um produto que uns não percebiam o que é que era, ainda hoje alguns não percebem o que é,
um produto barra, neste caso, serviço. Outros achavam que não lhes acrescentava nada. E, portanto, eu não só tinha que explicar o que é que era o serviço, como o que é que aquilo trazia, quais eram os benefícios, e depois tinha que colocar à consignação durante uns tempos para ver se comprava ou se não comprava. Foi um evangelizador, Pedro. Não, completamente. Eu lembro-me que durante muitos anos foi isso que eu fiz. E lembro perfeitamente de, em muitos momentos, a minha vontade era de desistir, era de ir-me embora e dizer, pá, estou farto de aturar isto, ter que estar sempre a mostrar porque é que isto, porque é que isto é importante, porque é que isto é importante, porque é que isto pode acrescentar valor. E, de facto, a única coisa que me fez permanecer ao longo dos anos foi, de facto, a minha paixão pelo aquilo que eu estava a fazer. E isso, eu julgo que foi a minha paixão, no sentido de, cruzando até com uma coisa que eu disse no início, o meu propósito, a questão de ajudar pessoas foi uma coisa muito clara para mim na minha vida e na minha carreira, e depois de cruzar isso com o desporto foi, digamos, o culminar de duas coisas normais, duas coisas que eu gostava muito, mas houve muitos momentos onde a minha vontade era desistir. E a única razão pela qual não desistia é porque eu pensava assim, mas porquê é que eu vou desistir? Eu vou desistir por alma de quem? Quer dizer, eu acredito nisto que estou a fazer, e houve muitos momentos onde eu me senti no processo de rejeição, que ainda agora estamos a falar, e de termos que ultrapassar essa situação, e lembro perfeitamente que aquilo que fez com que eu desse a volta por cima, a maior parte das vezes, foi, ok, bora lá focar naquilo que eu podes fazer, ok, eles não percebem nada disto. Eu recordo que tive como, para o pessoal que é mais velho que está a assistir, eu recordo-me que tive como concorrentes diretos na praça pessoas como o Zandinga, que era um parapsicólogo que havia aí no mercado, o coitado do senhor já faleceu, entre outros personagens estranhos que iam aparecendo e que de repente depois foram desaparecendo com o tempo e deixaram espaço para que esta área crescesse dentro do mundo do desporto. Mas isto tudo para vos contar que, de facto, o mundo digamos, das vendas, eu tenho uma proximidade neste sentido. Muito do meu trabalho é relação. As pessoas quando me procuram têm a ver com resolver situações concretas de performance, e aquilo que eu tento sempre fazer inicialmente é criar relação, e eu costumo dizer, até a alguns amigos meus da área mais comercial, digo assim, pá, nós fazemos a mesma coisa, porque nós criamos relação e a venda é uma consequência. Eu resolver o problema da pessoa, para mim, é uma consequência, porque primeiro temos que criar relação. Quando criamos relação, o resto a seguir aparece. Portanto, a gente resolve os problemas facilmente, mas a relação é a parte essencial do processo. Quando nós criamos relação, aquilo avança. E quando eu descobri isto no mundo da minha profissão, de uma forma, eu sabia isto do ponto de vista teórico, mas quando eu descobri isto no mundo da minha profissão, aquilo que eu disse antes de perceber o que era importante dentro daquilo que eu podia controlar, eu nunca podia controlar que eles iam gostar de mim, ou que eu ia conseguir mudar, ou que um atleta ia gostar, ou que um treinador ia gostar. Mas eu sabia o que é que eu podia fazer que dependia de mim, que era criar relação. Criar relação, e depois com as técnicas e com a capacidade de interpretação da realidade através da teoria, quando se conseguiria lá chegar. E eu acho que este é um tópico muito importante, que é nós, se conseguirmos estar focados naquilo que verdadeiramente nós dominamos num determinado momento, e não queremos acelerar os passos, nós conseguimos chegar lá. Isso é a minha convicção absoluta, e passo isto aos atletas, que o foco no processo, o foco na tarefa, o foco naquilo que são os passos intermédios são absolutamente decisivos para se chegar ao resultado. É interessante porque tanto o Pedro Reis falou da importância destas pessoas que nos circundam, que nos envolvem e que nos vão ajudando. Mas o Pedro Almeida estava a falar dessas pessoas também como quase uma forma de incompreensão, não é? Não nos sentimos compreendidos pelos outros, pelo menos numa primeira fase, enquanto estamos a explicar aquilo que vamos fazer. Eu, na minha experiência como jornalista com empreendedores, é a primeira coisa que apontam nos primeiros passos de uma empresa, é que as pessoas todas à volta dizem, não faças isso, tu és maluco, agora vais te despedir para criar uma coisa tua. E eu acho que muitas vezes estas coisas, contam-me eles, funcionam como uma força extra, como este danoninho extra que o Pedro falava, nesta gestão das emoções, pelo menos nesta fase, não é? Como é que se faz esta gestão perante este ceticismo tão grande, às vezes dos outros, ou também perante pessoas que acreditam mais em nós do que nós mesmos às vezes, não é?
porque há os dois, acho que há os dois lados. No caso do Pedro Reis terá sido isto, não é? Sim, antes do Pedro Almeida responder, se calhar, eu só queria dizer uma coisa que eu por acaso agora estavas a dizer isso, Mariana. Eu na altura, quando pegando agora outra vez no windsurf, eu lembro de ao final de 4, 5 tentativas começar a ter a minha própria família que eu tanto dou valor, não é? Dizer, olha, sabes, tens de ter se calhar de noção que há coisas na tua vida que tu não vais ser capaz de fazer, pá, tens de se calhar perceber que isto é uma delas, se calhar não consegues, não é? E aí começou a ser a tal questão de eu vou provar também aos outros que eu vou ser capaz e que sou capaz. Eu cheguei também a ter campeonatos onde eu disse, cheguei ao pé da família, olha, eu tenho um campeonato do mundo que vai ser na Austrália e eu quero lá ir. E a minha própria família cortar-me as vasas para ir, ou seja, tinha a possibilidade de me ajudar, faltava-me uma verba monetária que nem era assim tão elevada, eu na altura não trabalhava, não tinha o meu próprio financiamento, e cheguei a ter o meu pai, eu vivo com os meus avós a dizerem que, olha, pá, mas se calhar não é para aí, sabes, pá, ainda estás já há pouco tempo na vela, pá, pronto, ganhaste aqui umas coisas, mas se calhar foi sorte, e se calhar não é bem por ali o caminho, não é? E depois é o provar aos outros também, isso para mim eu adoro, mas isso é tal questão de eu gosto de ser melhor que o outro, à minha volta, não é? A competição, sim. Exatamente, portanto ok, então espera, estás a dizer que eu não consigo, então dá-me só um tempinho que eu vou lá chegar. E dá-me aquele gosto de saber, porque eu sou uma pessoa que não se esquece dessas coisas, e de chegar ao pé da outra pessoa e dizer, olha, consegui fazer isto, estás a ver? Pronto, vês? Estou cá. E acho que isso, pronto, eu vejo o meu pai como vendedor, não é? E às vezes acho também um bocado disso, que é, o meu pai, uma altura, eu há bocado estava a ouvir na outra sessão antes, que é a importância que na altura havia dos vendedores de porta a porta, não é? Que a dado momento foi muito importante. E o meu pai durante muito tempo foi vendedor porta a porta. E eu lembro do meu pai chegar a casa cansado, frustrado, dizer que tipo, que é bate à porta, leva com uma porta fechada, bate a outra, não, mas bola, eu vou ter que provar que consigo, não é? E acho que é mais por aí que se calhar pode-se fazer a ponte. Mas pronto, agora passa a palavra para o Pedro Almeida. Eu diria que para se conseguir levar com as portas todas, seja em que área seja, e aguentar, é necessário ter energia. E um dos aspectos mais importantes para nós gerirmos nossas emoções tem a ver com a gestão da nossa energia, mas já lá vou. Há outros muito importantes, e já falámos neles. Ter um propósito claro ajuda a gerir as emoções, porque nos momentos mais complicados da nossa vida, se o propósito está claro, nós reajustamos, pomos outra vez os azimutes direcionados para o sítio onde queremos e vamos. E depois ter objetivos que materializem esse nosso propósito de alguma maneira. Depois a questão do foco que eu falei antes também é muito, muito relevante. Como eu disse antes também, um dos aspectos um dos aspectos fundamentais para controlar emoções é nós termos a percepção de controle da realidade, e isso resolve-se em parte quando eu foco naquilo que eu controlo dentro daquilo que é importante, como eu já tinha dito antes. Mas de facto um terceiro aspecto é a dimensão da gestão da energia. E para vos explicar a gestão da energia, seria fácil com um pequeno diagrama que eu tenho aqui por acaso, mas não sei se posso compartilhar o ecrã ou se não posso, mas se não puder, não faz mal, eu explico assim verbalmente, também se pode, julgo que pode-se conseguir. A ideia é, se vocês imaginarem um vetor, assim, um pequeno traço vertical que significa mais energia e menos energia, vocês conseguem todos imaginar que todos nós temos, às vezes, mais energia, outras vezes menos energia. É fácil de imaginar isto, não é? E depois, se imaginarem um na horizontal, que significa a interpretação que nós damos àquilo que sentimos, e que às vezes é mais agradável ou mais desagradável, ou positiva ou negativa, também conseguimos imaginar isto, não é? E, portanto, conseguimos, se calhar, imaginar nestas 4 quadrículas, com estes 2 traços, 4 dimensões, portanto, definidas por 4 quadrantes, onde temos energia alta positiva, não sei agora como é que isto vai aparecer, mas eu vou tentar fazer isto de maneira que seja visível. Consegue partilhar? Eu não sei se consegue, Helga. Eu acho que é melhor, eu acho que consigo. Vou mostrar aqui. Consegues, Pedro? Sim. Já estou lá. Eu só queria saber se podia. Sim, não é nada. sim. Pronto, tinha aqui isto preparado, just in case. Portanto, isto é o tal vetor para cima, e, portanto, o vertical, e este é o horizontal. E, portanto, aquilo que daqui advém são 4 quadrantes energéticos, em termos emocionais. Temos aqui, digamos, emoções altas positivas, as chamadas ondas de desempenho, e só estão em alguns exemplos de emoções, e portanto não liguem tanto ao nome das emoções, liguem mais à ideia de que aqui é energia alta positiva, alta negativa, aqui deste lado baixa positiva, estão a ver o meu cursor a mexer, presumo eu, certo? Sim. Ok? E aqui baixa negativa. Não há nenhum problema em qualquer um de nós passar por qualquer um dos quadrantes, e aliás passamos
Qualquer um de nós, ao longo do dia, às vezes, basta olhar para um SMS e passamos do alto positivo, entusiasmo, otimismo e confiantes para tristes. Pronto, as emoções são episódicas. Podem prolongar-se mais ou menos um tempo, depois damos os outros nomes, tipo estados de humor, sentimentos, etc. Mas a questão principal é que, ao longo de um dia, da semana, dos meses, nós passamos pelos 4 quadrantes. E não há nenhum problema nisso, desde que nós consigamos ter capacidade de gerir a nossa oscilação entre os quadrantes, particularmente para conseguirmos vir este daqui em baixo, que é a chamada zona de renovação. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o grande problema das emoções é quando nós estabilizamos num só espaço. Evidentemente, se estabilizarmos aqui onde diz zona de esgotamento, pior, não é? Mas se estabilizarmos aqui, obviamente também não é fantástico, na parte mais alta negativa, com emoções mais como irritação, zangado, medo, preocupação, ansiedade, etc. Mas também tão pouco é muito bom se estabilizarmos só aqui em cima. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estamos sempre ligados e nunca desligamos. E nós todos sabemos que quando estamos sempre ligados e nunca desligamos, um dia estouramos. Portanto, e essa ideia é uma ideia fundamental para percebermos que o conceito mais importante da gestão das emoções, ou um dos conceitos mais importantes, é a nossa capacidade de gerir a nossa energia através de mecanismos de oscilação, ou seja, algo que nos faça vir de cima para baixo, para esta zona aqui da zona da renovação, seja daqui do desempenho para a renovação, seja daqui da zona de sobrevivência para a renovação. Este é o mecanismo de quem está no mundo do trabalho, está a trabalhar, e o trabalho leva-nos lá para cima, porque os objetivos levam-nos a ter a ativação e a aumentar o nosso dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, a nossa energia de ativação. Mas depois é importante termos atividades pessoais que nos façam desligar e vir para aqui para a zona de renovação. Pode ser desde o tradicional exercício, à música, enfim, ao estar com a família, fazer o zapping do fim do dia, ou passear o cão, qualquer coisa. Portanto, o que interessa é encontrarmos mecanismos que vamos desligando. Pode ser só beber um café, simplesmente estar tranquilo, beber um café durante 5 minutos. Portanto, ou seja, a ideia é conseguirmos encontrar momentos que desligamos. E depois, quando estamos muito tempo cá em baixo, isto acontece, por exemplo, quem está numa zona, sei lá, por alguma razão estamos com muito tempo sem trabalho, vamos imaginar, estamos aqui descontraídos, tranquilos, porque estamos há muito tempo, estamos a atravessar um período, vamos imaginar, sem trabalho, mas também não nos está a preocupar muito, mas nós sabemos que quando estamos muito tempo aqui, acontece-nos também um mecanismo semelhante e, portanto, nós, sem querer, acabamos por arranjar coisas para fazer porque é a forma automática que o nosso cérebro tem de nos fazer retirar dessa zona de marasmo que começa a ser ao fim de algum tempo, portanto, criamos pequenos objetivos que nos ativam para aqui, ou porque alguém nos dá um deadline e nós aceleramos, ou porque nós criamos um objetivo para nós próprios, uma meta, e nos ativamos na lógica mais positiva. Porque quando estamos muito tempo aqui em baixo, também caminhamos para este lado aqui. E a incapacidade de nós criarmos ritmos oscilantes é o que nos faz estourar e ter burnout. Quando nós não conseguimos oscilar, seja assim, ou no sentido inverso, quando estamos muito tempo cá em baixo, seja ir para cima, é isso que nos faz ter burnout e experienciar a situação de burnout. Portanto, esta é uma das formas que nós temos de gerir as emoções, é criar mecanismos de oscilação para que a nossa energia flutue e consigamos ter energia renovada todos os dias. Eu sei que houve uma palestrante que falou de meditação, por exemplo, acho eu, e que claramente é uma atividade, entre outras, que nos pode fazer vir aqui à zona de renovação. Depois, há uma outra dimensão fundamental que tem a ver com como é que nós gerimos a nossa energia numa lógica mais qualitativa, ou seja, entre o positivo e o negativo. E isto tem muito a ver com a interpretação que nós damos à realidade. É a história clássica do copo meio cheio, meio vazio. Se imaginarmos que o copo objetivamente está meio, se eu interpreto e que eu quero que o copo esteja cheio, se eu interpretar que o meio é meio cheio, eu venho para este lado, para o lado direito, para o positivo. Se eu interpreto que está meio vazio, eu venho para este lado. E, portanto, a interpretação que nós fazemos da realidade tem um papel determinante. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu estou a falhar e eu digo que sou um falhado, eu vou para um lado. Se eu estou a falhar e eu digo assim, eu vou conseguir, e tenho um discurso interno diferente, eu vou para o outro lado. E isto trabalha-se, e é isto que muitas das vezes faz a grande diferença, por exemplo, na gestão das emoções, em momentos críticos, quando nós temos os falhanços ou os setbacks em muitas situações que nos vão acontecendo ao longo da carreira. Eu diria que este é talvez uma das áreas de intervenção onde eu passo mais tempo com as pessoas com quem trabalho, porque verdadeiramente
em muitos momentos. A dimensão de intervenção para otimizar o controle emocional é decisivo, porque nós sabemos todos o impacto que isso depois vai ter no nosso desempenho. E acho que o Pedro provavelmente poderá até dar exemplos seus, onde as emoções o atraiçoaram e não deixaram, se calhar, render ao mais alto nível. Pedro. Eu há bocado dei assim um breve toque nesse aspecto. Eu tive um campeonato do mundo recentemente, que foi o ano passado em Espanha, em que eu, pronto, uma pessoa quando gosta de alguém, ainda assim sendo jovem, há sempre aqueles amores e desamores, não é? E eu lembro que gostava de uma rapariga que momentos antes, que basicamente mandou-me dar assim uma volta assim um bocado mais para o lado, e como eu estava, tinha acabado de vir de um campeonato nacional brutal, onde tinha limpo o campeonato todo, os treinos estavam a correr super bem, e eu olhei para o campeonato do mundo e assim, vai ser este ano que eu finalmente vou ser pela primeira vez campeão do mundo. Estava tudo, os ingredientes estavam todos postos dentro da panela, tudo perfeito, estão a ver? E de repente, falta o gás ali no meio. E é ir para o campeonato, e agora estava a olhar para aquela tabela do Pedro e a ver como realmente, rapidamente, podemos ir para um ponto de desconcentração, de ansiedade, de nervosismo, desnecessariamente, ou seja, e principalmente num campeonato do mundo, campeonato da Europa, sentimos muita pressão, não é? Porque primeiro temos a pressão que nós pomos em nós próprios, que é saber qual é que é o objetivo pelo qual eu me proponho, e penso que qualquer vendedor também tem os próprios objetivos a qual se propõe, não é? Mas depois depende também de outros fatores, depende também agora daquilo que eu faço e qual é o caminho que eu vou tomar. E como o facto da cabeça, mesmo que eu esteja num campeonato e estava a pensar só, agora tenho que dar o meu melhor, mas como a cabeça não está no seu melhor, aquilo não corre bem. E só faço asneira, por exemplo, ainda por cima a vela tem muito de ter que ligar a muitos fatores, quer seja corrente, quer seja vento, quer seja a onda, quer seja o outro barco ao lado, depois tem muita regra ali no meio, e como é muito fator que se joga, e depois é olhar para o meu treinador, olhar para mim, tipo, dizer assim, tipo, não sei o que é que estás aqui a fazer, tipo, não sei porque é que te trouxe, estás irreconhecível, tipo, o que é que se está a passar aqui, não é? Mais a avaliação do que estás a fazer do que o treinador está a pensar de ti. Exatamente, depois isso ainda também, depois aquele treinador é um estúpido, ele não está a perceber nada, se ele estivesse aqui no barco eu queria ver ele a fazer melhor figura que eu, ou então é chegar ao pé do treinador e dizer, tá bem, então vamos os dois para um barco, eu contra ti, vamos ver quem é que ganha, não é? E porque não entendo o que é que ele quer, não é? E como também isso não foi só esse campeonato do mundo, mas também às vezes os fatores basta, na altura quando eu estudava, era ter um exame ou um teste que correu mal, ou aqueles momentos em que eu fiquei farto do meu treinador porque discutimos no meio de um treino e a cabeça explode. Mas como é que estas coisas se superam de alguma forma, ou que trabalho é que fez neste caso, por exemplo? É assim, no meu caso é assim, há bocado o Pedro tocou nesse ponto que é o facto de eu gosto muito da vela e foi uma coisa que eu gostei bastante e foi algo que me trouxe, portanto, basicamente a minha cabeça é ok, por muito chateado e por muito frustrado que eu possa estar, mas eu gosto daquilo, eu quero fazer alguma coisa mais dali, não é? E portanto eu também sou uma pessoa que eu não gosto de ficar mal com as pessoas e portanto eu tento criar soluções e tento arranjar forma de resolver aquilo. Se calhar não quando estou chateado ou não, também às vezes sou explosivo, mas basicamente o que me levou, porque já tive outras coisas que quando não tenho a motivação certa, que chatei-me com aquilo e ok, tipo, adeus. Vou-me embora, tipo, arranjo outra forma de se calhar de fazer o mesmo, ou então aquilo fica para uma outra altura quando me der outra vez na cabeça, não é? Mas neste caso, é porque realmente eu gosto disto e quero fazer, e tenho objetivos traçados na minha cabeça de onde é que eu quero chegar e eu tenho um sonho de vida que é poder participar nos Jogos Paralímpicos. A vela neste momento está fora dos Jogos Paralímpicos, mas eu tenho um objetivo muito claro que é eu quero ir aos Jogos Paralímpicos e se conseguir fazer um pódio nos Jogos Paralímpicos, então aí era aquela cerejinha mesmo tipo top. Acaba a minha carreira de desportista e não faço mais nada, estou a brincar. Pelo menos nessa área, depois dedica-se ao turismo. Exatamente. Neste momento nem estou no turismo, por acaso. Temos aqui uma pergunta de eu acho que nós podemos, Leitito Tavares, eu acho que nós podemos avançar para a fase de perguntas das pessoas que estiveram aqui, também terão muitas questões e dúvidas e até comentários a fazer sobre a nossa conversa, que foi super rica. Eu acho que tocámos quase todos os pontos que tínhamos aqui planeado de alguma forma. Edith Tavares pergunta quais é que são as estratégias mais eficazes para ativarmos diariamente o viés de confirmação no sentido positivo. Quem é que quer arrancar? Eu queria perceber um bocadinho melhor qual é a lógica,
se pudesse concretizar, Edith, um bocadinho melhor o que é a lógica do viés de confirmação, só para perceber um bocadinho qual é que é o construto, qual é que é a ideia que está por trás do viés de confirmação. Se puder, Edith, se pudesse, Edith, só para perceber um bocadinho melhor a ideia. Mas, se calhar, eu tenho aqui alguma curiosidade em saber como é que estas aprendizagens no desporto, Pedro Reis, se têm também tido impacto no resto da sua vida. Ou seja, obviamente... Eu estou a ouvir mal, desculpa, Mariana, podes repetir? De que maneira é que estas aprendizagens que têm sido feitas na área do desporto depois têm impacto e podem ser transpostas para o resto da vida, não é? Queres que eu responda agora antes de Edith? Sim, se puder ser. É assim, a outra pergunta. Pronto, a vela no desporto é considerada tipo a espécie do xadrez do desporto, porque como eu há bocado estava a dizer, quando eu estou a andar de barco à vela e quando estou principalmente a competir, eu tenho que ter atenção de onde é que vem o vento, não é? Qual é a intensidade do vento? O vento não é sempre certo, ou seja, basta estar 20 metros ao lado, o vento pode ser mais forte, as correntes podem ajudar muito a levar o barco com mais rapidez ou para onde eu quero chegar, não é? Tenho as ondas, ou seja, e depois tenho afinações no barco, como se fosse um carro de corrida, pronto. Há milhares de fatores que é preciso controlar e é preciso terem atenção. E para a minha vida é engraçado que isso levou-me a muita coisa, porque eu quando estou, por exemplo, agora pondo para o mundo do trabalho, é o facto de, ok, eu estou no meu trabalho, ok, todos nós temos um objetivo mesmo a nível profissional, não é? Onde é que nós queremos chegar. E então é traçar, ou seja, o objetivo eu quero chegar aqui, ok? E é ter aquela atenção de, ou seja, eu posso ter o meu melhor, mas eu tenho muitos fatores que eu não controlo. E é isso que a vela me dá, é fatores que eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar se o vento está mais forte ou não, não é? Às vezes há muito desporto em que somos apenas nós que controlamos os nossos fatores. E é engraçado que aqui acho que também pode ser um bocado relacionado com as vendas, porque nem os fatores não são todos controlados por um vendedor, não é? Claro, nós agora estamos a viver uma situação em que quase nada é controlado pelo vendedor. Exatamente. E portanto, para mim a vela o que me deu foi a capacidade de antecipar. A capacidade de, ok, eu quero chegar ali, mas sei que isto pode acontecer. Ou seja, eu tenho mais ou menos, eu quando traço um objetivo, quer seja profissional, quer seja para a minha vida, o que é que eu quero fazer, eu mentalmente, e pá, é um defeito meu, eu meto os cenários todos na minha cabeça. Eu sei que se eu fizer aquilo, o mais provável é isto acontecer e posso atingir isto assim. Se eu for para lá, for para aquele lado, tipo isto pode acontecer. E isso para mim foi essencialmente o que a vela me trouxe, foi o conseguir ler o panorama e saber ler os vários cenários, os vários palcos que eu posso ter na mão e ao meu dispor. Basicamente foi muito por aí. Bom, entretanto a Edith especificou melhor a pergunta. E depois, claro, é também a parte da atenção, ou seja, eu era uma pessoa, eu tenho déficit de atenção, supostamente, segundo o psicólogo deu-me que eu tenho déficit de atenção, e o que é certo é que quando estou na vela ou quando comecei a fazer vela, que isso foi um ponto em que comecei a estar cada vez melhor, e é uma coisa como eu estou focado, mesmo para a minha vida, consigo chegar lá e estar focado, e é aquilo, ok, então vamos fazer isto. Se te ajudar, Pedro, também tenho déficit atencional, portanto não me atrapalhou nada na vida. Exato. Porque é uma competência como qualquer outra que pode ser trabalhada sem qualquer problema, como muitas das competências psicológicas podem ser trabalhadas, treinadas, desenvolvidas e de facto depois transferidas para outros contextos. E a transferência de competências entre contextos é uma das armas que o desporto tem, é exatamente conseguir trabalhar competências às pessoas e depois serem transferidas para outros contextos. Acontece em crianças e jovens e depois acontece na vida adulta, pessoal que foi grande atleta de alta competição ou grande performer de outra área e que depois transfere isso para outros contextos, nomeadamente muitas vezes para contextos empresariais, onde são pessoas de grande sucesso, muitas das vezes. Tentando responder à Edith, eu diria 2 ou 3 detalhes. Há uma dimensão psicológica que se chama nas nossas crenças, a forma como nós olhamos para nós próprios, para os outros, para o mundo, enfim, a forma como nós lemos a realidade à nossa volta é atravessada, na maior parte das vezes, por uns filtros, vamos chamar-lhe assim, até como se fossem umas lentes que particularmente são ativadas a todo momento, mas são particularmente ativadas em momentos de stress e, portanto, a forma como nós lemos a realidade à nossa volta, portanto, os outros e o mundo e nós próprios, é particularmente ativada em momentos de stress.
Tanto como eu digo, é atividade sempre, mas particularmente a atividade de menos stress. E, portanto, se a forma como eu me vejo a mim próprio é no sentido de que eu sou deste tamanho, ok? Eu sou deste tamanho, mas se eu me vejo que sou deste tamanho, quando eu entro em momentos de stress, o que acontece é que a primeira leitura que eu faço é de que eu falhei porque eu sou deste tamanho. Quando eu digo deste tamanho, digo não tenho aquela competência, falha por minha causa, etc, etc. A boa notícia é que isto pode-se trabalhar. Nós podemos trabalhar isto através de, enfim, muitas maneiras, mas sobretudo por aquilo que é a forma como nós trabalhamos o discurso interno, como eu dizia antes, e isso é o alterar algumas crenças nas pessoas é um trabalho que nós, na minha área, fazemos de forma rotineira, diria eu, porque é claramente um filtro que menoriza ou retira gás, se quisermos esta expressão mais coloquial, retiramos gás às pessoas. É como se estivéssemos a correr ou a andar num carro com um travão de mão com 1 ou 2 dentes para cima. E de facto pode-se pôr o travão de mão totalmente para baixo, ajudando a pessoa a ler-se a si própria e a olhar para si própria de uma maneira muito distinta. E às vezes são coisas muito simples, mas que sozinha às vezes a pessoa que vê a realidade dessa maneira, às vezes sozinha é difícil e precisa de um olhar externo. E um olhar externo porquê? Porque há uma eu costumo dizer a brincar que há uma ferramenta que todos nós devíamos ter incorporada dentro de nós, que é uma espécie de zoom in, zoom out, como nas máquinas de filmar ou nas máquinas fotográficas, porque o zoom in, zoom out permite-nos que nós consigamos ir ao micro e também temos uma visão global. E o zoom out às vezes tem que ser também de nós próprios vistos de fora, não é? E esse olhar para nós próprios vistos de fora, muitas das vezes nós só o conseguimos fazer, ou se estivermos num contexto onde temos vídeo, conseguimos ver, no nosso caso do desporto nós temos essa facilidade, temos o vídeo para nos vermos a nós próprios, mas fora do contexto do desporto é através das opiniões e das leituras dos outros. E esta leitura dos outros, quando incorporada, pode nos ajudar. Portanto, ter alguém que criticamente nos dá feedback na nossa realidade e que nós consideramos, portanto, não bloqueamos esse feedback e deixamos entrar e vamos o considerando, ajuda bastante a crescer. Eu gosto muito de uma frase de um escritor português, que é o Gonçalo M. Tavares, que ele diz que é necessário parar para reparar e reparar. E esta frase para mim diz muito o que é necessário nós fazermos do ponto de vista psicológico muitas vezes, que é termos a capacidade de melhorar este nosso autoconhecimento, que é pararmos, termos momentos onde nos esforçamos a parar, para olharmos para nós e para outras coisas, não é? E depois mudar algo, portanto, reparar algo em nós próprios ou no que está à nossa volta. E esta capacidade, eu diria, que tem muito a ver com o nosso processo de autoconhecimento, é um ponto nevrálgico da alta performance, do alto rendimento. Se nós não melhoramos o nosso autoconhecimento, dificilmente otimizamos o funcionamento mental. Muito, muito difícil. E continuamos a falhar nos mesmos sítios. Isto para mim é a coisa mais clara do mundo, porque, enfim, o meu dia-a-dia é isto, é olhar para pessoas que quando melhoram o autoconhecimento e melhoram o conhecimento que têm acerca de como é que a cabeça funciona, disparam muitas das vezes. E às vezes pequenos triggers estavam ali presos por nada e de repente disparam. Não sei se respondi, Edith. A Edith já nos dirá se respondi ou se não respondi. Isso é interessante porque esta frase do Gonçalo M. Tavares que estava a dizer, ele diz parar e reparar. Reparar também é estar atento antes de reparar, de consertar. Claro, não é? a ideia é parar primeiro, depois reparar no sentido de observar, depois reparar no sentido de alterar, sim. Exatamente. E isto nós quando falamos de atletas de alta competição, e são pessoas que geralmente são muito novas, não é? Como é que se pode fazer este acompanhamento e esta aceleração do processo de autoconhecimento? Porque a verdade é que o autoconhecimento é um processo de vida, não é? Toda a vida nós estamos a conhecer-nos e a conhecer-nos perante os outros. Sim, mas eu acho que... Desculpa, Pedro, diz tu. Um pequeno reparo em relação àquilo que o Pedro disse, claro. e a Edith também disse. Houve uma altura que eu tive uma treinadora que me marcou bastante, em que ela disse para eu ler um livro que fala sobre a lei de Murphy. A lei de Murphy é que diz, não sei se toda a gente sabe, que é quando uma coisa tem que correr bem, alguma coisa vai correr mal, e quando uma coisa tem que correr mal, vai correr mal de certeza, não é? Ou seja, portanto, respondendo aqui um bocado à Edith também, ou seja, nem tudo é tudo flores, e quando uma pessoa atinge um bom resultado, houve muita coisa má que correu antes para nós conseguirmos, ou pelo menos falo por mim, para eu ter atingido um objetivo que tinha traçado, houve muita coisa antes que correu mal e que saiu mal e que saiu furada, não é?
E também tem um bocado a ver também com o outro ponto, é o conseguir traçar, pelo menos no meu ponto de vista, é traçar objetivos reais, porque às vezes, muitas vezes eu reparo à volta, nós temos a tendência para traçar objetivos irreais, ou seja, e quando nós traçamos objetivos irreais, quando não os atingimos, claro, ficamos frustrados e dizemos que correu mal, porque não consegui aquilo, portanto correu mal, mas também temos que ter um bocado olhar para trás e realmente termos um bocado de noção de no ponto em que nós estamos. Se calhar às vezes temos que ir por baby steps e não saltar logo, no caso de um vendedor, eu quero fazer 10 mil euros este mês. Se calhar não é possível fazer 10 mil euros e se calhar vamos ter que fazer 5 mil euros. E se calhar olhamos e superamos e dizemos, conseguimos e ainda superamos, portanto não correu mal, não é? E isso para o mundo do desporto também é um bocado, e pelo menos falo por mim, às vezes é o traçar, quero fazer aquele objetivo e o que é que eu tenho que fazer para lá chegar. Desculpa, Pedro. Não, perfeito, perfeito. Eu comento duas coisas. Eu acho a questão do autoconhecimento, depois já comento também este último tópico. A questão do autoconhecimento dos atletas, a minha experiência com atletas diz-me o seguinte: atletas e performers em geral, por exemplo, pessoal que é profissional do mundo das artes performativas, mundo artístico, a maior parte destes contextos são contextos onde as pessoas têm que crescer muito depressa, porque as pessoas começam a ser avaliadas de forma muito dura, muito cedo. São pessoas que têm avaliação de desempenho, aquilo que nós conhecemos pela avaliação de desempenho diária, não é? E, portanto, avaliação de desempenho diária com feedback diário, a maior parte das vezes, muitas das vezes duro e cru. E isto misturado com uma logística que invariavelmente obriga as pessoas a viverem fora das residências da família, em muitas circunstâncias. Não necessariamente todos, mas em muitas circunstâncias. Mas sobretudo conviver com mundos que são muito competitivos e muito duros, faz com que e muita viagem, muito cedo, etc, etc. Há muitos fatores que acontecem na vida das pessoas espalhados ao longo dos anos, que num atleta de alta competição e num performance destas áreas acontece de forma condensada e muito volume, com muita intensidade em poucos anos, que leva a um amadurecimento necessariamente de várias dimensões, ou seja, muitos atletas são obrigados a amadurecer muito rapidamente. Vocês falam com, sei lá, um atleta de 25, 26, 27 anos, e eu conheço jovens de 25, 26, 27 anos do mundo, enfim, fizeram a escola, ensino superior e estão agora a entrar no mercado de trabalho, mais cedo talvez, 23, 24. Para pôr assim uma comparação melhor, vamos fazer ali dos 23, 24 anos, pessoal que faz a sua escola seguida, faz o ensino superior e, portanto, vai começar a sua vida profissional. E eu vejo um atleta de 23, 24 anos e o nível de maturidade não tem nada a ver. E eu acompanho por acaso, porque dou aulas na universidade e acompanho malta de 5º ano e depois tenho atletas dessas idades. E de facto não tem nada a ver, porquê? Porque o conjunto, e estou a falar de uma forma, digamos, genérica, como é evidente, porque há sempre casos diferentes. O conjunto de experiências que as pessoas que são atletas de alta competição tiveram até os 23, 24 anos são absurdas do ponto de vista das exigências, absurdas. E são absurdas desde os 14, 15, 13, 14, 15, 16 anos, e há modalidades até mais cedo. Mas muitas modalidades, a partir dos 15, 16 anos, a exigência competitiva, a exigência de resultados é um absurdo quase. E são habituados a esse tipo de exigência desde essa faixa etária e, claro, 10 anos depois estão no outro patamar, é normal. Já deram tanta cabeçada, passa a expressão, que já aprenderam mais que não seja à cabeçada, mas também muitas vezes porque têm estruturas à sua volta que os ajudam a desenvolverem-se noutro sentido. Este deep dive que eu acho que é feito pelos atletas muito cedo faz com que amadureçam mais depressa face ao mesmo espaço etário de outras pessoas com as mesmas idades. Isto é a minha experiência. Por exemplo, se pegar eu ano passado estava, enfim, no Benfica, ainda no futebol profissional, e abandonou, é pública, houve um atleta que abandonou a carreira, que foi o Jonas. O Jonas tinha 35 anos. Vocês falavam com o Jonas com 35 anos e eu acompanhava pessoas com 35 anos de outras profissões e não tem nada a ver. São pessoas, estou a falar do Jonas porque o Jonas falou em público sobre esta dimensão dele, daquilo que é o aceleramento da sua maturidade com a prática desportiva, e nós falávamos muitas vezes sobre esses assuntos.
Depois, o outro tópico que o Pedro falou, dos objetivos e da questão de ter milestones para ir tendo resultados intermédios, eu acho que é um tópico absolutamente decisivo. Há uma coisa que faz com que as pessoas não se desmotivem. O prazer e a paixão e a diversão que se tem no momento de se fazer as coisas, mas depois um detalhe psicológico fundamental, que é a percepção de competência. E a percepção de competência, se nós formularmos objetivos muito distantes de nós, e a gente sabe isso com a questão dos objetivos SMART, faz com que nós não sentimos muitas vezes que essa competência está a ocorrer. Daí a importância de nós nos focarmos muito mais em objetivos de tarefa, objetivos intermédios, muitas das vezes até não só de resultado intermédio, mas também de tarefa. Ou seja, eu focar-me no processo para chegar ao resultado. Porque quando eu me foco no processo para chegar ao resultado, eu estou sempre muito mais próximo do resultado. Não estou a dizer que não seja importante definir objetivos de resultado, porque isso é o gás, muitas das vezes é o que gera ambição, mas para muitas pessoas também gera ansiedade. E desligar dos objetivos de resultado e só focar nos objetivos de processo, ou seja, nas tarefas para chegar ao resultado, muitas vezes é a forma que eu tenho de arranjar com que os meus atletas cheguem aos seus resultados. É desligá-los do resultado. Porque são tão ansiosos na sua natureza que a forma de lá chegarem é desligá-los do resultado. Outros há, que gerem bem a ansiedade, até são excessivamente confiantes e às vezes temos que lhes pôr objetivos de resultado para retirá-los do quentinho. Porque nós sabemos que a confiança funciona muito bem com o rendimento, mas depois a confiança e o rendimento têm uma relação em um invertido, que é, até um determinado momento a confiança ajuda, depois deteriora o rendimento. E porquê? Porque excesso de confiança leva a nós baixarmos o nível de ativação e temos mais erros. Baixamos a ativação, estamos menos focados, mais erros. E portanto, há alguns atletas para os quais, e há alguns performers para os quais objetivos de resultado é bom, porque são pessoas que gerem bem a sua ansiedade e objetivos de resultado muito bons, porque é tipo corrida de cavalos, vamos sempre embora. Há outros onde isso gera ansiedade, nós temos que retirar os objetivos de resultado de cena e pôr só os objetivos de processo, que é quais é que são as tarefas, focar nas tarefas para chegar ao resultado e não no resultado. Pedro, alguma coisa a acrescentar? Acho que não. Acho que agora o Pedro conseguiu rematar esta partezinha. Boa. Helga, algum comentário a fazer? Alguma pergunta? Uau! A minha cabeça está... A Helga precisa de fazer aquela oscilação que eu falava há bocado. No final destes 3 dias tem que arranjar maneira de fazer um switch off e fazer a renovação. Passear o cão, se tiver um cão, é bom, é? Olha, tenho um menino de 6 anos e ele dá-me toda a alegria que eu... Então pronto, faz desligar de certeza. E eu estava-te a contar ontem, eu descobri que tenho um novo amor na minha vida, uma coisa que eu não sabia nunca no mundo da City de Londres, onde eu vivi, onde eu passei a maior parte da minha vida. Aprendi que adoro jardinagem, adoro flores e adoro estar no meu jardim. Olha, nunca soube essa. Olha, eu queria fazer, Mariana, obrigadíssimo por esta moderação, porque acho que aqui o Pedro Reis e o Pedro Câncio e o Pedro Almeida renderam-nos aqui completamente. Eu sinto-me desarmada. E isto, se calhar até muito disto, provavelmente sem se aperceberem, mas eu queria aqui só anotar umas coisas que disseram. E eu queria aqui saber da audiência, se vocês vão pondo no chat, se vocês acham que isto também ressoou, obrigada, resonated, ressoou com vocês, e que o Pedro Câncio e o Pedro Almeida disseram que e isto é muito importante nas vendas, muito, em facto, imprescindível, acreditar em nós. Quando nós estamos a fazer cold calling ou cold email ou prospecção ou retenção, aquisição de clientes, seja o que for, tudo começa com o nosso mindset. Nas vendas, as vendas são altamente psicológicas. Por isso é que no Sales Shaker nós temos uma grande afinidade com desportistas de elite, e o ano passado foi a mesma coisa. E portanto, há aqui uma correlação muito grande
entre os melhores performance nas vendas e os desportistas de elite. Portanto, apanhamos com frustrações, fartos das coisas que se passam à nossa volta. O Pedro Câncio falou do treinador, no nosso caso, às vezes pode ser um manager ou um CEO, sabe-se lá. As emoções e sabermos lidar e gerir as emoções, especialmente no período em que vivemos, é essencial. Saber gerir e usar inteligência emocional é imprescindível nos dias em que vivemos. Depois mencionaram a resiliência. A resiliência é muito importante no nosso mundo. A disciplina de pensamento. Quantas vezes... Eu não venho do mundo académico, eu venho de fazer este trabalho durante 20 anos em cenários, em mercados altamente competitivos, muito sofisticados, onde é do or die, e sei o que é sofrer, suceder, celebrar, chorar, todas as emoções que vêm com tentar e perder e falhar e continuar e erguermos a nós próprios e não deixarmos ninguém nos pôr em baixo, ninguém nos pode pôr em baixo. Aliás, as pessoas que nos põem mais em baixo somos nós próprios e temos que ter muito cuidado com isso. Daí vem a confiança em nós também e no que o Pedro estava a dizer, olhar para a nossa performance. Não ficarmos a pensar na nossa falhança, ficarmos a pensar, falhamos, ok, erguemos, vamos voltar novamente. Esta chamada não funcionou, este cliente, este prospect não funcionou, avançamos, next. Tem que ser o nosso mindset. Criar esta consistência, precisamos de disciplina para sair destas emoções negativas, o foco no que controlamos. Eu estou a repetir tudo o que vocês disseram porque é tudo tão importante. Quando atingimos a parede, e nós todos na venda, nós temos um ditado em inglês, é when we hit the wall. O Pedro Câncio, de certeza que conhece isto, e o Pedro Almeida, aliás, nós todos, quando nós temos um momento em que batemos na parede, onde já não é o físico que nos leva para a frente, é o psicológico, é o mental que nos leva para a frente. É isto que o Pedro estava a dizer e o Pedro Câncio também, é isto que nos faz ganhar medalhas, é isto que nos faz ser o vendedor do ano, é isto que nos faz ganhar bons ordenados, é isto que nos faz subir na nossa carreira, é ter esta mentalidade de que, ok, eu agora não consigo mais, fisicamente não consigo mesmo mais, e deixamos o psicológico, a nossa força mental, nos levar e chegar àquela meta. Houve aqui outras coisas que vocês disseram, Pedro, o mental, aquilo que estavas a falar sobre o emocional, quando deixaste aquela relação tocar na tua mente e não conseguiste passar aquela meta, acho que já aprendeste a tua lição, que é para chegares ao Paralímpico, não é? Para chegares ao Paralímpico, nada nem ninguém... Nada de namoradas, Pedro, nada de namoradas. Nada de namoradas. A interpretação da realidade, nós nas vendas, nós honestamente, Mariana, Pedro, nós nas vendas vivemos num mundo da ilusão. Ok, digam-me, audiência, se eu estou errada. Ok, digam-me se eu estou errada. Nós todos vivemos no mundo da ilusão. Nós achamos que fizemos isto e aquilo e aquilo outro e, não sei porque que não estamos a ter resultados. Se nós fôssemos a escrever no papel exatamente o que é que fizemos para o nosso dia, ficaríamos surpresos que não foi metade daquilo que nós pensamos que fizemos. E vocês falaram em criar soluções. Nós nas vendas estamos tão virados para o produto em vez de criar soluções para o nosso cliente. O Pedro foi à procura de soluções. Se uma barreira está à frente dele, ele arranja forma de ultrapassar essa barreira, de não deixar nada parar-lhe ou atrasar-lhe ou andar mais devagar, arranja soluções. Melhorar o autoconhecimento. Meu Deus, Pedro Almeida, esta era a minha última nota. Para nós chegarmos a vendedores de alta performance,
nós não chegamos lá sem melhorar o nosso autoconhecimento. O Alex Gregory, e o ano passado que tivemos no Cell Shaker, e o Pedro Câncio Reis têm isto em comum. Eles encontram as suas vulnerabilidades, eles vão à procura das suas vulnerabilidades. Pedro Almeida, não me deixes mentir, vão à procura das suas vulnerabilidades e trabalham nessas vulnerabilidades. É isso que lhes faz campeões.